Uma boa noite aos irmãos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e juntos nós vamos considerar a sua palavra. Hoje eu decidi considerar com os irmãos o tema crenças e a saúde, porque nós falamos muito da saúde física, falamos muito daquilo que se reflete no organismo, mas a mente, as emoções, os sentimentos, os sistemas de crenças que nós acalentamos fazem grande diferença durante a nossa caminhada, durante a nossa existência. Então, quando falamos em crenças, logo nós pensamos em crenças religiosas, porque nós vivemos dentro de um contexto religioso. Mas o assunto que quero considerar com os irmãos não são somente as crenças religiosas, mas todo o sistema de crenças que nós acariciamos, que nós alimentamos durante a nossa vida. Isso irá nortear para sempre a nossa existência. E eu quero fazer essa pergunta aos irmãos que está na tela, né? A pergunta é: você fala sozinho? Essa é uma pergunta importante para nós, né? Às vezes nós falamos sozinhos e as pessoas à nossa volta nos observam com estranheza. Mais alguém aqui, além do irmão Zacarias, fala sozinho? Tem mais alguém? O Rubens afirma que não, né, Rubens? Mas, na verdade, todos nós falamos sozinhos o tempo inteiro. Todas as pessoas fazem isso, o tempo inteiro falando sozinhas. Umas em voz alta, que as pessoas se confundem conosco, e a maioria fala em silêncio, né? Nós falamos em silêncio e discutimos conosco os mesmos, falamos uma série de coisas o tempo inteiro. Falamos muitas coisas o tempo inteiro sem parar. E é interessante que o diálogo interior, a fala interior, ela é importante para nortear os nossos pensamentos, para dar uma direção aos nossos pensamentos, para nos ajudar com as interpretações dos acontecimentos, para guiar também o comportamento que nós teremos e dar uma direção na vida. Quando a gente fala o que pensa, nós organizamos o pensamento em uma ordem. Por isso há pessoas que, quando você empresta os teus ouvidos para ouvi-la, ela te agradece bastante, dizendo que se sentiu aliviada em falar com você, mas você às vezes não disse nada, ela só falou sozinha, porque organiza os pensamentos numa sequência, e essa organização, ela é importante, né? Quando você fala, você é obrigado a organizar os pensamentos num caminho linear, e isso alivia e ajuda você mesmo a entender que os problemas podem não ser tão grandes quanto parecem ser. Irmãos, a conversa interior ajuda a reconhecer os próprios erros, ela ajuda a se auto-apoiar, que há momentos na vida em que ninguém nos entende, em que ninguém nos apoia, em que ninguém compreende a situação que estamos vivendo, e é um momento único em que você precisa dizer a você mesmo: não, é possível, vá em frente, se levante, continue, né? Às vezes nós precisamos sozinhos nos reerguermos outra vez. O diálogo interior serve para a autocrítica, para você criticar a si mesmo, serve para motivar as suas ações, para levar a duvidar de si mesmo, para a tomada de decisões, e tomar decisões não é uma tarefa muito fácil. Tomar decisões é uma das coisas mais difíceis da nossa vida, porque escolher um
é abrir mão automaticamente do outro. E isso gera sofrimento. Para lembrar algo também importante, esse diálogo interior, né? Nós vamos reproduzindo num bate-papo, um bate-papo de mim comigo mesmo. Parece loucura, né? Mas é assim que nós funcionamos. E às vezes a gente lembra coisas, a gente organiza os pensamentos, a gente se acalma, a gente se apoia, a gente se motiva, a gente faz tanta coisa importante. Mas tudo que dizemos a nós mesmos, é interessante a gente lembrar, que pode gerar uma pressão muito grande. Você pode se pressionar demais, isso pode gerar uma ansiedade extrema, pode gerar uma irritação, pode também acalmar, depende de como é esse diálogo. E uma ansiedade muito grande, nós vivemos na era da ansiedade. As pessoas vivem ansiosas, preocupadas com o dia de amanhã. Nós ficamos preocupados, os jovens, né, para se casarem. Outros ficam preocupados para não se casarem. Outros preocupados com o trabalho. E são tantas coisas, famílias, dinheiro, vida espiritual, vida material, tanta coisa. E pode gerar também uma depressão. É importante para vencer os medos, os temores internos que cada um de nós carregamos. Mas vamos dar alguns exemplos agora, né? Imagine você observando um anúncio de emprego. E há pessoas que ao olharem o anúncio vão pensar assim, olha, eu nunca vou conseguir, nunca irei conseguir aquele emprego. Não existe possibilidade de me escolherem. Eu faço uma pergunta, quantos por cento uma pessoa que pensa dessa forma tem de chances de conseguir o que ela deseja? Nenhuma chance. Chance totalmente nula. Agora, se ela substituir esse pensamento e disser assim, bom, é um desafio, mas eu acho que posso conseguir e eu vou tentar. Muda alguma coisa? Quantos por cento aumenta aqui de chance? 50%. Melhora demais. Antes não tinha esperança, agora 50%. Tudo em quê? Em uma simples substituição de pensamento, uma simples substituição do diálogo interior. Muito vai depender do que você irá dizer a si mesmo. É como uma profecia, aquilo que por tanto tempo você pensa que poderia acontecer, acaba de fato se concretizando. E nós temos até uma passagem bíblica que fala a respeito disso. Provérbios 27, versículo 3. Como imaginou no seu coração, assim é. Quando conheci esse versículo da Bíblia, ficava pensando assim, mas será que Deus amaldiçoa e aquilo que eu não quero pensar, mas veio à minha mente sem eu querer, agora vai acontecer só porque eu pensei? Eu não quero pensar, mas o meu pensamento é mais forte do que eu, e agora irá me arrastar. E por muitos anos pensando sobre esse versículo, nós vamos entendendo ele ao longo do nosso estudo de hoje. A nossa atitude mental, ela afeta a maneira como nós interpretamos os acontecimentos à nossa volta. Isso pode nos deixar zangados, abatidos, ofendidos, ansiosos ou também acalmar. É muito interessante que dentro desse raciocínio, há pessoas que ficam irritadas só de imaginarem uma situação. Eu conheci muitas pessoas assim, de imaginarem o que poderia acontecer numa determinada situação, já perdia o controle, ficava irritado e sofria por antecipação. Vamos aqui a um exemplo, de novo. Imagine o Miguel, né? O Miguel aqui é solteiro, é o único que nós temos aqui nessa noite como exemplo, né? Por enquanto, né? Vai chegar lá.
Imagine o Miguel numa situação levando flores para a namorada, Miguel. E a namorada pode ter duas reações. Ela poderia pensar assim: Miguel me ama. Ou pensar diferente, é um mau caráter. Ele pensa que eu não sei que ele anda fazendo isso com todas as meninas, né? É só um exemplo, viu, Miguel? Qualquer semelhança deve ser considerada mera coincidência, né? Eu sei que o Miguel não faz isso. Mas dois pensamentos diferentes de uma única situação. Agora, a pessoa que pensa, que sofre ou que passa uma situação semelhante a essa, poderia ficar deprimida ou não. Tudo dependeria do que ela iria dizer a si mesma. E um pensamento saudável, equilibrado, seria como esse: alegro-me por ter descoberto como ele é, se fosse verdade, né? Mereço algo melhor, estou disposta a esperar por alguém que me ame como mereço. Esse seria um pensamento saudável, equilibrado e racional. Do contrário, poderia gerar até mesmo uma depressão. Então, não é propriamente o evento que afeta os sentimentos, mas o que nós cremos e dizemos sobre o que aconteceu é que determinarão os nossos sentimentos. Eu gosto sempre de exemplificar isso falando sobre a morte. Na cultura ocidental, quando morre alguém, qual é uma das primeiras reações emocionais que nós temos? Choro, as lágrimas, choramos. Mas para o mundo ocidental, festa. Nós olhamos, mas festa na morte. E eles olham para nós, mas lágrimas na morte. Tudo depende do quê? Das crenças durante a existência, do sistema de crenças, do que a própria pessoa diz sobre a situação. Há pessoas que na morte choram, desmaiam, e outras que choram porque veem as outras chorando. Ela não está sentindo nada, mas vê alguém chorando, chora junto. A criança não entende bem o que está acontecendo, mas vê a mamãe chorando, o papai chorando, alguém chorando, a criança chora junto. E assim ela aprende com as pessoas à sua volta. Irmãos, eu me lembro do meu filho fugindo de baratas. O menino com 6 anos, com medo de barata. E me lembrei que minha esposa fugia de baratas perto da criança. Chamei o menino e falei: vamos fazer um treinamento de caça a baratas. E juntos fomos matando baratas. E o menino perdeu o medo, né? Falei: imagine um rapaz crescer com medo de barata. Não vai dar muito certo isso. Com a esposa fiz o mesmo treinamento. Logo que me casei, a esposa dá um grito na cozinha, me assustou demais, saí correndo, aquele senso de proteção. A mulher em cima da cadeira, eu falei: o que aconteceu? Uma barata. Mata? Eu falei: não, mata a barata, de jeito nenhum. Falei: olha o teu tamanho, olha o tamanho da barata. Vai lá você e dá um jeito. Eu tenho medo, tenho nojo. Falei: não tem problema, você vai aprender a matar a barata. O dia que eu não estiver em casa, vai passar a noite acordada? Onde você aprendeu isso, que tem que correr da barata? Olha o seu tamanho, olha a baratinha. Vamos lá matar a barata, né? Fizemos um treinamento e ela aprendeu que ela era mais poderosa do que a barata. Então, coisas simples na vida que vão gerando, ao longo da nossa existência, um sistema de crenças que poderá contribuir com a saúde ou com a doença. Irmãos, então nós criamos as próprias teorias sobre a realidade. E eu coloquei aqui um texto de Aaron Beck, que diz assim: as crenças que temos sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o futuro, determinam o modo como nos sentimos. Os nossos pensamentos têm a capacidade de influenciar as nossas emoções e também de serem influenciados por elas.
Este conceito implica uma visão de homem particular. O que e como as pessoas pensam afeta profundamente o seu bem-estar emocional. Isso significa que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram pensamentos, de acordo com o sistema de crenças que nós alimentamos durante a nossa existência. Coloquei esse texto de Aaron Beck, porque Ellen White diz algo muito semelhante, e eu deixei para considerarmos mais adiante. A conversa interior pode ser uma conversa negativa. Vamos recapitular a história do profeta Elias. Elias foi convidado por Deus a provar quem era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E o confronto seria contra 850 falsos profetas. Os falsos profetas construíram um altar. A Bíblia nos diz, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e 19, que eles saltavam em cima do altar, se retalhavam com facas, gritavam desde a manhã até o meio-dia, pedindo a Baal que respondesse com fogo. O desafio era o Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. E não houve nenhuma manifestação. O profeta Elias então mandou reconstruir o altar, ofereceu sobre ele um sacrifício, jogou água sobre todo o altar, cavou um rego ao seu redor, e tudo ali foi cheio de água, um altar de pedras. Através de uma oração, Deus respondeu com fogo, que consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras do altar, e secou toda a água ao redor. E todo Israel gritou: só o Senhor é Deus. Os profetas de Baal foram levados à beira de um rio, e lá foram todos mortos. Foi um dia vitorioso para o profeta Elias. Um homem sozinho desafiando uma nação. Mas houve um erro de pensamento. Ele ficou com medo da rainha Jezabel, fugiu para o deserto para se esconder, e lá Elias pediu a morte. Um sintoma muito claro da depressão, pedindo para morrer. Ele disse: olha, Senhor, toma agora a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4. E depois nós sabemos que Elias se recuperou outra vez. Mas o pensamento de Elias deve ter sido semelhante ao que quero descrever agora. É melhor eu sair daqui, porque de fato ele saiu, foi para o deserto. Jezabel irá me matar, era medo da morte, porque fugiu. E se Deus não puder me ajudar? Mais ou menos isso ele deve ter pensado. Eu estou perdido, e agora fugindo da rainha Jezabel. Um erro de pensamento, um erro de diálogo interior. Levou um profeta que antes havia obtido uma grande vitória, agora assustado com medo da ordem de uma rainha. Irmãos, Ellen White, uma escritora cristã, ela comenta no livro, na meditação matinal de 1992, página 340, esse texto que considero muito importante. Por meio dos pensamentos e sentimentos acalentados nos primeiros anos, todo jovem está determinando a história da sua vida. Hábitos corretos, virtuosos e varonis formados na juventude tornar-se-ão parte do caráter e comumente assinalarão o rumo da pessoa no decorrer da existência. Jovens podem tornar-se depravados ou virtuosos, conforme a escolha que fizerem. Eu quero destacar ali onde ela diz, por meio dos pensamentos e sentimentos acalentados nos primeiros anos de vida. Os primeiros anos são os primeiros momentos mais importantes da história de um ser humano. São os registros mais profundos que irão formando o nosso sistema de crenças.
e o nosso diálogo interior. A criança se machuca, a gente corre lá e alisa, passa um remedinho e diz assim: não foi nada. Não foi nada em você, na criança foi. Pessoas que são criadas assim, não aprendem a externar os seus sentimentos. Tudo não foi nada, às vezes está morrendo, mas diz que não é nada, diz que vai passar, não estou sentindo nada. Tudo que você diz a uma criança, vai se tornando uma realidade. A gente fala de memória, né? Arquivo de memória, mas onde está o arquivo de memória? Desseca o cérebro, não tem ali caixinhas, não tem ali compartimentos, nem papéis, nem chip, nada armazenado, tudo parece igual. São apenas reações físico-químicas que ocorrem aqui dentro. E certas palavras, através da comunidade verbal na qual vivemos, vamos formando então nossas crenças, nossos pensamentos. E uma palavra, tanto é que uma palavra aqui, na região sudeste do país, pode ter um significado, em outra região, outro significado totalmente diferente, de repente até ofensivo. Isso de acordo com o que vamos formando, através do que as pessoas ao nosso redor vão implantando em nós. Irmãos, alguns pensamentos perigosos que podem nos destruir. Eu vou citar 6 tipos de pensamentos que governam muitas vezes as nossas vidas, mas temos muito mais. Vamos considerar apenas 6. A pessoa do tipo 8 ou 80, aquela pessoa que diz assim, tudo ou nada. Ele é guiado por um raciocínio assim, gira em apenas 2 polos. Ele não tem um meio termo, ele não tem um equilíbrio. Certo ou errado. Sucesso ou fracasso. Até tem a velha expressão que diz, ou vai ou racha, né? É ou não é? A pessoa que pensa dessa forma, tudo na vida ela acaba enxergando através deste prisma, através desta linha de raciocínio, e quem não pensa assim, ela não admite, ela sofre, escrava desse tipo de raciocínio, que há situações em que nós não conseguimos uma definição, né, de tudo ou nada, de vai ou racha, de certo ou errado. Depende, às vezes, de muitas circunstâncias. Um outro tipo de pensamento, pensamento catastrófico. O pensamento catastrófico, a pessoa prevê o futuro sempre da pior forma possível. O futuro se apresenta diante dela sombrio, assustador, aterrorizante. Um futuro enegrecedor. Há estudos mostrando que mais de 50% dos nossos temores com relação ao futuro nunca acontecem. Então dá para imaginar quanta carga desnecessária a gente carrega? Era bom anotar os temores que temos, as profecias, né? Que nós mesmos traçamos e esperar para ver se aconteceu ou não. Irmãos, nós nascemos, crescemos e começamos a nos preocupar com o futuro. Eu costumo dizer que até nos alimentamos para o futuro, porque ninguém come porque está morrendo, mas come para não morrer de fome. Trabalhamos pensando no futuro, estudamos pensando no futuro, construímos casas pensando no futuro. Pensamos no futuro da família, dos filhos, de todos ao nosso redor e no nosso próprio futuro. O tempo inteiro, tudo que construímos é com vistas no futuro. E às vezes um futuro que nem irá chegar. O pensamento personalizado é aquela pessoa que traz para si toda a culpa do mundo. Ela acredita que tudo que ela diz, ou tudo que ela propõe, e acontece algo errado,
que alguém de repente nem sabia da existência dela, mas ela acha que é porque ela disse, porque ela pensou, porque ela comentou. Costumo dar um exemplo muito exagerado. Você pode conversar com a pessoa sobre um terremoto na China, né? Ela dizer, vai ter um terremoto na China, já pensou destruir tudo? De repente acontece o terremoto, ela acredita de fato que foi porque ela disse, que aconteceu. E sofre demais, pessoas assim sofrem muito com a maneira dela pensar. A ditadura dos deveria é aquela pessoa que tem uma ideia muito rígida de como deve ser o seu comportamento, uma grande exigência sobre a própria performance. São pessoas que nós chamamos de metódicas, tem uma outra palavrinha que me fugiu agora, além de sistemática, né? Perfeccionista. Tudo certinho, tudo perfeito, tudo milimetricamente elaborado. Porém, tudo certinho dentro da linha de raciocínio dela, dentro do sistema de crenças dela, que pode não ser o da família, o dos amigos, ou do lugar de trabalho. E quando as coisas fogem àquilo que ela imaginou, idealizou, aí ela sofre. Tem a tendência a sofrer de estômago, azia, gastrite, dores de estômago, dores no corpo, dores nos ossos. Futuramente começa a andar todo tortinho, né? Com dores em tudo, em todas as juntas do corpo, porque não admite as coisas fugirem ao seu controle, aos seus ideais, às suas elaborações. E atravessa a vida, eu deveria ter feito assim, eu deveria ter feito assado, eu deveria. É a ditadura dos deveria. Pensamentos assim que controlam, os sentimentos controlam a vida. O quinto que podemos considerar é a desqualificação do positivo. A pessoa que descarta as características positivas e evidencia as características negativas. São pessoas que não conseguem enxergar as coisas boas. Qual é a primeira palavrinha que nós aprendemos quando crianças? Os irmãos se lembram? Mamãe. Eu também pensava, irmão Zacarias. Até que eu tive um filho e eu observei que meu filho logo aprendeu a dizer não. Não, é a primeira palavrinha, né? Foi não. Porque vai colocar a mão, o dedinho na tomadinha, a gente diz não. Vai pôr a mão no forno quente? Não. Vai pegar no copo de vidro? Não. Uma soma de nãos durante a nossa existência. Algo negativo. E a gente cresce aprendendo a dizer não para todo mundo também. A gente cresce aprendendo a destacar aquilo que é negativo. E já observaram como é fácil ver erros? Não precisa nem de treinamento. Em poucos segundos nós identificamos uma gama de erros nas pessoas, nos ambientes, nas situações. Agora, para identificar o que está correto, nós precisamos às vezes treinar bastante. Já observaram como nós relatamos desgraças com tanta facilidade? Alguém diz assim, olha, não tiro férias há 3 anos de trabalho seguido. Estou até com uma úlcera. O outro diz assim, a sua sangra, porque a minha sangra. Uma desgraça maior do que o outro. E a gente gosta de compartilhar desgraças, não é assim? Um chega, conta uma desgraça, a gente quer contar uma maior do que a dele. Por quê? Porque nós temos pena de nós mesmos. Temos dozinha, autocomiseração. E isso se reflete na nossa vida também, e ajudando a identificar as coisas negativas. As positivas, às vezes a gente precisa pensar muito. Quando fazemos agradecimentos na igreja, a gente fica esperando acontecer algo assim
muito forte, muito marcante, estrondoroso para agradecer. Quando não aconteceu nada, a gente fica pensando, será que eu tenho motivo para agradecer hoje? Acho que não tem nada para agradecer. A gente não consegue enxergar, mas se qualquer situação, por mínima que seja, de algo que fugiu, aquilo que consideramos natural, nós identificamos uma gama de erros e temos muito a dizer. É assim que acontece conosco. E por último, gostaria de considerar a inferência arbitrária. É aquela pessoa que chega a conclusões na ausência de evidências. Você está relatando algo para ela e ela já vai completando o final da história para você. Não é assim que aconteceu? Já vai dando o final. Você diz, não, não foi assim. Ela fica sem graça. Porque ela queria que acontecesse conforme ela vai completando a história. Ela tem conclusões, mas nenhuma evidência. São pessoas que sofrem muito, controladas por pensamentos semelhantes a estes. Irmãos, existem muito mais pensamentos que nos escravizam além destes. Podemos não utilizar estas palavras diretamente, mas embutido na nossa história de vida, no nosso sistema de crenças, poderão estar os 6 casos que citamos ou muito mais casos embutidos que controlarão o nosso comportamento e os nossos sentimentos. Eu gostaria de considerar esse texto da meditação matinal do ano 1965, na página 137, que diz: os homens se acham muito sob a influência de suas próprias palavras. Não tendes consciência de quanto sois afetados por vossas palavras. Já ouviram a expressão que diz, a palavra tem poder. A palavra tem poder. Um irmão me dizia isso alguns anos atrás e eu ficava pensando, que história, né? A palavra tem poder, como assim? A palavra de Deus tem, porque Ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. E pela palavra todas as coisas foram criadas. Mas o homem, a palavra tem poder? Eu não entendi esse comentário. E lendo esse texto, então comecei a entender. Não tendes consciência de quanto sois afetados por vossas palavras. Acostumai-vos a falar de certa maneira, e os vossos pensamentos e atos seguem estas palavras. Olha que interessante, aí começa a fazer sentido o texto, como imaginou no seu coração, assim é. Você começa a caminhar na direção dos teus pensamentos, na direção daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, você caminha naquela direção. E as coisas começam a acontecer. E nós começamos então a culpar as pessoas, as circunstâncias, a culpar a Deus, a maldição. Mas não passa do diálogo interior, daquilo que a gente diz para a gente mesmo, a gente caminha na direção daquilo que a gente fala. Por isso, diz assim, acostumai-vos a falar de certa maneira, e os vossos pensamentos e atos seguem estas palavras. Diz ainda, uma pessoa se habitua a afirmar certas coisas quanto a si própria, e chega nelas crer. Um exemplo clássico é o mentiroso. Ele afirma com tanta convicção algo, que com o tempo ele começa a acreditar naquilo que ele tanto afirmou. E ai daquele que discordar dele. Não é assim que acontece? Então, irmãos, nossos pensamentos produzem nossas palavras. E nossas palavras reagem sobre os nossos pensamentos. Se uma pessoa tem o hábito de usar palavras sagradas reverentemente, acostumará o cuidado no falar, sabendo que há uma testemunha a cada palavra proferida. Quando os sentimentos são provocados, a linguagem é extremamente exagerada e o modo de falar sempre extremado.
isto age e reage sobre nós. Então, pensamentos, disse Aaron Beck, geram sentimentos, sentimentos geram pensamentos. E nós caminhamos na direção dos pensamentos que alimentamos, do diálogo interior, do bate-papo de mim comigo mesmo. Irmãos, então alguns passos agora para vencer os pensamentos perigosos. Ouvir a conversa interior. Colocar-se de fora e perceber o diálogo interior. Ouvir os pensamentos que produzem as emoções. E conseguindo sintonizar esses pensamentos, identificá-los, avaliando, você poderá reagir, escolher como reagir diante de uma situação ou outra, através da percepção daquele pensamento que te controla e que gera o comportamento posterior. O segundo passo, as palavras como nunca, ou a palavras, são palavras absolutas, são palavras irracionais, destrutivas. Imagine aquela situação que dissemos, nunca entrarei naquela empresa, ou sou sempre um fracasso. A pessoa começa a caminhar na direção do fracasso, na direção da derrota, porque como ela pensa, assim ela age e assim ela caminha. Eu me lembro que uma vez atendi um garotinho de uns 8 anos, pedi para ele escrever algo, e ele disse assim, eu não consigo, tio. Falei, mas por quê? Porque eu sou burro. Estranhei, falei, mas quem te disse que você é burro? Ele, minha professora e minha mãe. Eu falei, vamos tentar escrever? Sentei junto com ele e ele começou a escrever, escreveu perfeitamente. Eu falei, tá vendo? Você consegue, você não é burro. A minha vontade era dizer que burro era quem deixa para lá, né? Mas na hora a gente se sente mal vendo uma criança assim. Irmãos, isso é chamado de profecia autorrealizadora. Criança que cresce num ambiente, você não presta para nada, você não sabe de nada, você vai ser um bandido quando crescer? Bem provável que sim. Você está colocando estas afirmações no coração da criança. São profecias autorrealizadoras que bem provável que se tornarão crianças realmente fracassadas, envolvidas em graves problemas. Porque elas estão aprendendo conosco. E você está introjetando nesses corações uma maneira de pensar, que se refletirá na maneira de agir futuramente. O terceiro ponto é, perceba e diga para você mesmo, chega desses pensamentos que me escravizam, estou determinado agora a eliminá-los da minha vida. E substituir os pensamentos perigosos da seguinte maneira: se você se perceber dizendo, olha, eu nunca conseguirei falar em público, substitua. Se eu treinar, eu consigo falar em público. Há pessoas que conversam com a gente de maneira muito eficaz, muito tranquila. Se você pedir para ela ir a um lugar público e dizer de cima de uma plataforma a mesma coisa que ela disse no diálogo, ela não consegue, ela se paralisa. Por quê? Ela não substitui a maneira como pensa. Eu não consigo, essa maneira de pensar toma conta e de fato não irá conseguir. Um quinto ponto, mantenha um relacionamento íntimo com Deus. Uma vida dedicada a Deus irá motivá-la a dizer, como Paulo disse, Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, há fracasso, há derrotas, há impossibilidades, há maneiras incorretas de pensar, porque nós temos a mente de quem, diz Paulo? De Cristo. E a mente de Cristo é uma mente equilibrada, saudável, não doentia.
Isso mostra que você escolheu ser influenciado pela palavra de Deus. E os pensamentos como, não sou bom para nada, você transforma, Deus me ama tanto, enviou seu Filho por mim, para dar a vida por mim e me conceder a vida eterna, sou valioso para Ele. Aí, a vitória. Mensagens como, não tenho ninguém, você substitui, não vos deixarei órfãos, virei para vós, é a promessa de Jesus. Irmãos, gostaria de considerar o último texto da carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, quando nós pensamos naquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, que há virtude, que há louvor, se são estes os pensamentos que alimentamos, existirá alguma derrota? Caminharemos na direção daquilo que pensamos, daquilo que alimentamos no coração, e então não haverá fracasso. Mas como imaginou no coração, assim é. Tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtude, tudo que é louvor, a vitória, porque caminharemos nessa direção. E os versículos 9 e depois o versículo 7 nos diz: e a paz de Deus, que excede ou que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Pensamentos e sentimentos fixos em Cristo Jesus, guardados em Cristo, não haverá doença, não haverá derrota, não haverá fracasso, pois haverá um caminhar na direção que Cristo nos aponta e a vitória é segura. Amém.